aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu estou num cenário diferente porque eu vim fazer um vídeo diferente. Esse vídeo eu estive ansiando, né? Estou ansiosa por fazer esse vídeo o ano inteiro porque é o meu top 10 dos melhores livros que eu li em 2014. Então eu estive ansiosa para saber quais seriam os melhores livros que eu leria esse ano. E enfim, são livros muito bons. Estou assim muito feliz por ter realizado essas leituras. E eu me propus um desafio muito assim angustiante, porque eu sempre fiz top 10, mas eu nunca coloquei posições para os livros, porque eu tinha receio de fazer isso, mas esse ano eu decidi fazer, né, colocá-los em posição. Eu tô com medo de ter feito alguma injustiça aqui. Mas enfim, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês. E apesar de ter posição, gente, são todos assim, nota máxima, tá? Então são todas indicações minhas, assim, com certeza. Não vou deixar de gostar menos de um, por ele estar no top, na posição 10 e não na primeira posição. O primeiro, então, é Uma Longa Queda, do Nick Hornby, que é o primeiro livro que eu li desse autor, então eu comecei a ler o Nick Hornby esse ano. Eu gostei bastante, principalmente por conta da carga emocional e porque o autor, ele sabe dar o seu devido valor a cada personagem, porque não tem só um personagem nesse livro principal, tem vários, tem 4, né, aqui tem a silhueta de cada um. Mas é isso que eu gosto nesse livro, porque apesar dele tratar sobre o tema da depressão, e principalmente sobre suicídio, ele soube tratar sobre esse tema de uma forma bem assim, leve, vamos dizer. E a escrita dele tem um tom assim, um pouquinho de ironia que eu gostei bastante também. A nona posição vai para A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. E pra quem viu minha resenha sabe que eu tenho uma história bem longa com esse livro, né? Eu ganhei esse livro, que é da primeira tiragem, em 2007, eu acho, que foi quando ele foi lançado. Então, e eu só fui ler no começo desse ano, então 7 anos depois, né? É uma leitura assim que no começo eu não consegui fazer, eu sei de muitas pessoas que conseguem, mas no começo eu não conseguia. E esse ano também foi um pouquinho difícil, só a partir da página 150 que eu comecei a realmente ser cativada por esse livro. Mas a escrita dele é incrível, gente. É por isso que o filme não é tão bom quanto o livro, porque falta aí a questão da escrita, que é simplesmente sensacional. Esse autor sabe escrever de uma maneira muito bela, muito bonita e emocionante. Então esse livro realmente, se eu fosse definir numa palavra, seria emocionante. A oitava posição ficou para um livro que marcou a minha infância, que é O Mágico de Oz, e foi muito bom então conhecer a forma original, né, dessa história. Quando eu era menor, eu era bailarina, então eu representei essa história, né, nos palcos, então foi muito bom, né, revisitar essa história e ver que as adaptações podem sim ser bem fiéis. E o que eu imaginava do livro era bem fiel. O que eu imaginava da história era bem fiel ao livro. Então eu gostei bastante e fofura define essa história, gente, sério. A sétima posição ficou para O Lobo do Mar, do Jack London, que é um livro bem assim marcante. Apesar de não ter o melhor final possível, ainda assim o personagem principal, que é o Ulf Larsson, é simplesmente fantástico e muito bem construído, e só por isso ele merece estar nessa sétima posição. Então, eu gostei bastante do desenvolvimento também dessa história. A interação entre os personagens foi muito bacana e eu gostei bastante das reflexões que surgia daí. A sexta posição ficou para 100 Anos de Solidão, que é uma leitura recente. E esse livro eu não poderia deixar de estar nessa lista porque ele realmente é muito marcante. Sério, eu acho que dessa lista talvez esse seja o mais marcante, porque ele possui personagens realmente, gente, deslumbrantes, assim. São personagens muito reais, apesar do realismo fantástico que tem aqui nessa obra, porque apesar das coisas mirabolantes que são apresentadas aqui pro leitor, ainda assim, cada personagem é único e tem as suas qualidades e os seus defeitos. Não só qualidades, mas também defeitos, e é isso que os torna muito humanos. E eu gostei muito disso, sério. O que eu mais gosto nesse livro são os personagens, realmente. Na quinta posição ficou, então, uma distopia clássica, que é o Laranja Mecânica, que realmente é muito impactante. Não é tão impactante visualmente falando quanto é o filme, que é bem conhecido, mas ainda assim ele faz o leitor ter umas reflexões muito importantes sobre a sociedade. Eu gosto bastante da psicologia envolvida aqui, principalmente em relação ao personagem principal, e o questionamento sobre a sociedade e como ela trata as pessoas que fogem às regras ou que desrespeitam as regras. Então é um livro realmente fantástico. Eu gostei bastante da divisão desse livro, que ele é dividido, né, em partes e cada parte tem o seu propósito aí, e é muito bacana por isso também. A quarta posição também foi para uma distopia clássica, que é 1984, de George Orwell. Eu queria ler esse livro fazia muito tempo e foi uma leitura realmente incrível. Esse livro é marcante também. O final dele, assim, vai ficar
pro resto da minha vida, sabe, na minha cabeça. Eu tenho uma memória fraca, mas esse final é angustiante, sabe, de revirar o estômago mesmo. Mas ele fez surgir na minha cabeça algumas reflexões muito bacanas. E eu acho que todo mundo deveria passar por isso um dia na vida, sabe? De refletir sobre essas questões que o livro envolve. E apesar de eu não ter me identificado tanto com o personagem principal, eu acho um pouco difícil isso acontecer, porque eu acho que ele é um tanto quanto frio. Ainda assim, eu gostei bastante desse livro e do enredo. A terceira posição ficou para Orlando, da Virginia Woolf. Essa autora é incrível, gente. Sério, todo o meu amor pra ela, porque a escrita dela é realmente fantástica e eu acho que a escrita é o que a gente deve colocar em primeiro lugar quando a gente vai analisar um livro. E ela é incrível, ela sabe conversar de uma forma tão fluida com a gente. É incrível realmente ler, parece que a gente tá do lado dela, ela contando a história pra gente. E esse livro tem muita coisa, assim, aborda muitos assuntos, né? Deve ser o livro que eu mais marquei na vida. E, enfim, eu gostei bastante. É um livro que eu costumo indicar como primeira leitura da autora, então eu gosto bastante. A segunda posição vai para a Reparação, do McKeown. Esse livro conquistou meu coração totalmente. Foi minha segunda melhor leitura desse ano, com certeza. E ele é muito cativante, sério. Pra quem gosta de Segunda Guerra Mundial, vizinhos everywhere. Pra quem gosta de romances de Segunda Guerra, de drama familiar, enfim, esse livro é pra você com certeza. E o autor sabe brincar com o papel do escritor nesse livro, sabe? O final dele é angustiante, assim, a gente fica, não, você não tá fazendo isso comigo, mas é muito belo, muito lindo. E eu gostei bastante de tudo desse livro, assim, realmente. E o filme é muito fiel, sério, é muito bom, vale a pena assistir. E o primeiro lugar vai para... Eu acho que algumas pessoas já sabiam, porque esse livro é um livro que marcou a minha vida. O Sol Vai Para Todos, da Harper Lee, eu indico pra todo mundo esse livro mesmo. Ele é incrível, ele é muito emocionante e impacta o leitor de uma certa forma, porque esse livro é narrado em primeira pessoa por uma criança numa sociedade marcada por preconceitos. E esse é o tema principal desse livro, então eu gosto muito dele, porque ele também mexe com justiça, enfim. É um livro que apresenta personagens muito humanos também, e eu gosto bastante dos personagens principais desse livro. Realmente, eu amaria conhecer esses personagens, sabe? Então é uma história muito bela e eu indico pra todo mundo mesmo, fortemente, sério, é incrível, tá no meu coração, assim. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu top 10, eu gostaria muito de saber quais foram as melhores leituras que vocês fizeram esse ano de 2014. Então comentem aqui quais foram as suas melhores leituras, que eu estou muito ansiosa pra saber, pra conversar com vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que o ano 2015 seja repleto de ótimas leituras e de um top 20, né? Não só de um top 10. Um beijo grande e até a próxima!